motivos dia, aqui. professor Guilherme. Como é que você está, meu Aí, amigo? Bem, só fazendo bom dia os pessoal, preparativos. Joyce, Samuel. É um prazer estar conhecendo. Meu nome é Diego, juntamente a Joyce, o Samuel e o professor Alberto. Somos os organizadores aqui do Telecast, né? Que é um projeto que vem de uma iniciativa de trazer profissionais dentro da área do nosso departamento, com o objetivo de trazer experiências, né? Essa parte aí de trajetórias acadêmicas, para assim a gente poder discutir, né, sobre experiências, sobre tecnologias e poder direcionar os alunos que estão no curso, né? E assim, é muito bom a gente estar podendo entrevistar o senhor, uma vez que o senhor é referência dentro dessa área de machine learning, de redes neurais. A gente sabe que de lá para cá surgiu uma demanda muito grande sobre essas tecnologias, né? Desde que o chat GPT foi lançado aí, a gente vê que as pessoas estão precisando cada vez mais, né, dessa tecnologia. Inclusive teve até um prêmio Nobel de Física recentemente, né, que foram dois cientistas aí que trabalhavam dentro desse campo de redes neurais. Então fica essa reflexão aí, né, do quão importante está sendo essa área e o quão importante é a gente está estudando cada vez mais sobre ela, né? Ainda Viu, mais. Diego? E Oi. tem outro destaque aí. Além de ser Hum, uma referência, né? Eu sim. tenho aí uma dívida particular de gratidão com o professor Guilherme, viu? Porque ele foi. Hum, Eu comecei o doutorado um pouco mais tarde, né? A gente tem a mesma faixa etária, mais ou menos. Mas ele uhum. foi meu professor de inteligência artificial. Ah, E que hoje, legal. pouco que eu pesquiso nessa área é graças a ele, certo? Pouco que eu Ah, pesquiso nessa área, eu pesquiso nessa área inteligência de negócios, tomada de decisão, uhum. com redes neurais, lógica fuzzy, e tudo isso eu devo a ele, viu? Porque fiz duas disciplinas com ele no doutorado e foram muito bem sucedidas, né? E me ajudou Foi bastante. da É bom sua a gente banca, sempre né? deixar registrado, né? Essas gratidões. Foi da Uhum. sua banca, né? Foi Sim, da minha sim. banca, né? Então, o professor Guilherme, além de ser essa referência, ele é referência também como pessoa, certo? É Sem importante a gente deixar dúvidas. registrado isso no telecast. Uhum. Sim, Mas pode sim. continuar, Diego. Sim, sim. E como o senhor professor Guilherme tem essa proximidade dentro da área de redes neurais, né, vai ser muito interessante o senhor poder compartilhar, né, esses seus ensinamentos conosco, né? E para quem está assistindo, né, poder até pensar, né, em atuar dentro dessa área, que é algo muito interessante, é muito legal a gente acompanhando aí essa tendência tecnológica. E bom, dando início, né, à nossa entrevista, eu queria perguntar ao professor como é que começou esse contato com as engenharias, como é que surgiu a afinidade dentro desse campo. Então, você diz meu ingresso na engenharia? Sim, sim, como é que surgiu esse primeiro contato, assim? Bom, a minha graduação é em engenharia elétrica, né? Na Uhum, época não havia nem computação, engenharia de computação e nem engenharia de telecomunicações, né? Se fosse hoje, talvez eu teria bastante dificuldade em escolher, né? Mas entre as três, ou até mais engenharia de mecatrônica também. Mas, na verdade, quando eu comecei, eu queria fazer eletrônica, na verdade, era eletrônica. Minha maior influência nesse sentido foi meu pai, na verdade, porque ele era médico, mas ele era músico também. Então, ele era uhum, músico e gostava de coisa de eletrônica e tal. Ele tinha um sintetizador e eu era encantado por esse sintetizador, né? Porque ele fazia sons de instrumentos diversos e era todo eletrônico, né? Ele abria esse equipamento para fazer algum concerto, né? Ele mesmo era metido a fuçador, né? Um termo de tentar resolver as coisas por ele mesmo, né? Que é uma coisa própria da engenharia também, né? De querer resolver os problemas desde os pequenos aos maiores e às vezes com ideias subversivas, assim, ou seja, diferentes do mainstream, né? Então ele fuçava, tinha ferro de solda, e tal, e abria cheio de fio, cheio de CI, eu falava, ó, isso aqui ó, é eletrônica, cara, isso aqui é o negócio mais maravilhoso que tem. Eu fiquei com aquilo na cabeça, menino, ainda 12, 13 anos, aí fiz um curso de eletrônica por correspondência, né? Não era nem EAD, era por correspondência. Quer dizer, era um EAD, só não era um EAD digital, né? Não sei se o Alberto vai se lembrar, né?
tinha nos gibis, aquelas revistinhas, lá no final tinha assim, aquele O Instituto Universal Instituto Brasileiro. Universal Brasileiro, professor. Aí você fazia curso por correspondência. Eu fiz um de eletrônica, eu mesmo fiz, né? Então já entrei no curso sabendo o que era um diodo, um resistor, fazer solda, montar um circuitinho. Então é isso que me levou para a engenharia elétrica. Lá dentro percebi a formação maior, que é muito parecida, né? Assim, no começo, né? Assim, ainda hoje, né? A base é a engenharia de telecomunicações e a engenharia de computação, eles têm uma base de engenharia elétrica, né? Então, você tem circuitos, né? Você tem muita matemática, muito cálculo, né? Que essa tecnologia não vem de graça, ela não surge de uma bola, né, assim, de cristal, que faça isso, faça aquilo que vai dar certo. Isso é fruto de muito esforço intelectual de muita gente. Eu me encantei, eu acabei indo para uma área de computação, né, que na época chamava informática industrial. Acho que boa parte dos professores que vocês devem ter entrevistado aqui da Telecom tem essa formação, né, engenharia elétrica, e foi para, deve ter se graduado com ênfase em informática industrial, que era, ou era informática industrial ou era sistema de potência. E eu gostava de controle, cara. Eu gostava, depois, dentro do curso, eu comecei a me encantar por controle, nós temos de controle e robótica. Aí, no último ano, teve um curso pioneiro, assim, na verdade, o mentor intelectual do DETI, né? Os mentores aí passam aí pelo professor Elano, professor João César. Talvez vocês não tenham tido a felicidade de conhecê-los, né? Vocês são novos, mas o Alberto conhece, né? Professor Elano, professor Cortez, professor Nós João César. O professor João entrevistamos, César, inclusive, o professor João o João César César, e o né? professor Elano. Foram nossos dois primeiros Pronto, professores a ser entrevistados. perfeito. Ótimo. Então, foi feito a devida, devido reconhecimento. Então, o professor João César, ele tinha ele é um cara que tinha um viés de telecomunicações, né? Mas ele tinha a mente muito aberta. Então, eu disse que não queria fazer telecomunicações, gostava de processamento de sinais, mas queria direcionar os esforços de processamento de sinais para robótica, para automação, para controle. E ele veio com a ideia de chamar uma turma. Ele fez doutorado na PUC, né? Acho na PUC do Rio de Janeiro. E lá na PUC ele conheceu um dos pioneiros, um grupo pioneiro na área de inteligência computacional, né? Redes neurais, computação evolucionária e sistemas fuzzy, lógica fuzzy. E ele trouxe esse pessoal para cá, dar um curso, isso em 1994, cara. 1994. Eu me formei, me graduei em 95, ele trouxe em 94. Aí esse pessoal deu 15 dias do mini curso. Né? Na época não tinha esse negócio, essa tecnologia que nos permite aqui conversar dessa forma. Né? Eles tiveram que vir presencialmente, deram um curso, certificado e tudo. E a Federal do Ceará, ela é pioneira nessa área. Né? Assim, ela, na verdade, foi um dos primeiros cursos do Brasil, já naquela época, a introduzir redes neurais e sistemas fuzzy, sob o nome de inteligência computacional, na graduação, como sendo disciplina obrigatória. Então, assim, é pioneirismo mesmo. E existe até hoje essas disciplinas, a ICA, né, o ICA, como vocês. Então, assim, eu fiz curso que é encantado, né? Rapaz, esse negócio aí parece ser legal, tem matemáticas interessantes, tem as aplicações também novas que o pessoal está explorando pelo poder da ferramenta computacional, da não linearidade. A não linearidade introduz, os modelos não lineares introduzem, né? É um poder de extração de informação maior, né, no modelo. Capaz. O pessoal está usando isso aí em robótica? Tá. E uma coisa legal é que a professora de redes neurais que deu esse curso, hoje nós somos parceiros aí. Foi minha professora na época e hoje a gente tem parcerias. É uma grande pesquisadora no Brasil, a professora Marley Velasco. Hoje a gente orienta junto alunos e tem projetos. É uma pessoa fantástica, né? Assim, pioneira mesmo, assim, né? Foi isso. Aí eu me encantei pela área. Fiz um TCC em robótica, na verdade, em sistemas microprocessados. Sempre gostei de hardware também. Meu laboratório tem hardware, né? Sistemas embarcados e tudo. Então, fiz um robozinho, na época, construí um robô com um microcontrolador 68HC11, que era um microcontrolador da Motorola que rivalizava com o 8051, que era um microcontrolador muito popular à época, né?
Hoje em dia tem essas Arduinos da vida, ESP32, né? Raspberry, que é uma maravilha, né? Isso é realmente uma maravilha para quem gosta de essa interface entre o software e o hardware, né? Sistemas embarcados. A IoT não vive sem isso, né? A IoT precisa desse tipo de hardware. Bacana. Então, é isso aí, cara. Eu fui juntando software com hardware, eletrônica, e fui fazer meu mestrado e doutorado na USP, em São Carlos, né? Justamente para ser ortogonal ao João, né? O João, ele era telecom, 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 tem que ser para Unicamp. Eu falei, não vou para Unicamp, não, vou para a USP. Lá não tem controle, robótica, vou para a USP. Na época, o mestrado aqui era inicial na elétrica. Hoje nós somos um dos melhores do Brasil, a pós-graduação do DETI, né? Vocês devem ter já escutado isso, mas é pura verdade, né? Alberto faz parte, inclusive. Mas isso são outros tempos, né? Isso era década de 90, metade final da década de 90. Então não tinha muita perspectiva a não ser ir para o sul do país, sudeste, sul-sudeste. Quem queria trabalhar nessa área, aqui no Nordeste só existia Campina Grande, que era muito legal também. Campina Grande é engenharia elétrica, já tem uma história antiga. E eu poderia ter ido para lá, me inscrevi, passei, mas acabei indo com uma turma, né, um grupo de amigos que foi todo para São Carlos, né? Então facilitou isso porque a gente fundou uma república, casa, alugamos casas grandes, com vários quartos, e só amigos juntos, né? E amigos que fizeram, inclusive viraram acadêmicos, né? O professor Arthur, não sei se vocês conhecem, o professor Arthur Braga, que é da elétrica, ele foi meu, meu colega de quarto, né? Eu até brinco com ele, nós nos formamos no mesmo turno de engenharia elétrica e fomos para São Carlos. Eu faço uma brincadeira, porque a gente, principalmente o pessoal da elétrica, né? O Arthur é um cara muito sério, assim, ele tem, né, um jeitão, assim, bem mais, mais contido, tal, com os alunos mais sérios, poucas. Um cara muito educado, tal. Eu brinco lá com o pessoal, o Arthur, a gente dormia junto, na mesma cama, inclusive, no mesmo quarto, na mesma cama. Mas assim, eu em cima e ele embaixo, porque era beliche, né? Era um beliche, né? Eu tinha que botar muita gente na turma. O pessoal acha engraçado isso, porque quebra um pouco aquele gelo dele, né? Que é um carinha meio mais sério, né? E muitos outros estão todos na academia, e muito bem posicionados aí nas cidades do Brasil e do mundo. Então, resumindo, é isso aí. Aí eu, no mestrado de doutorado, eu já fiz todo redes neurais, já. Redes neurais com robótica e expandi para processamento de sinais, Uhum. mas o foco ainda era controle também, movimento de braços robóticos, coordenar movimento, né, de braços robóticos, coisas desse tipo. Foi bem. Já foi na segunda, que a gente chamaria de segundo boom de redes neurais no mundo, né? Assim, o primeiro foi por volta ali de 1980 e 1940, na verdade, assim, 50, perdão, final de 50, começo de 60. E o segundo nessa época aí, final de 80, 1980, começo de 1990. Porque agora nós estamos experimentando um outro boom também, né? Que você falou Uhum. no começo aí desses grandes modelos de Sim, linguagem sim. e outras aplicações aí na área de. Já entra um outro tipo de arquitetura e uma outra complexidade das tarefas também. Então, vivemos um momento muito rico para quem é da área, assim, porque quem é mais antigo, como eu, assim, né, na verdade, quando eu vim para o Ceará, rapaz, não tinha ninguém que trabalhava nessa área, literalmente. Por isso que assim, eu tenho um certo. Assim, é a vantagem do pioneirismo, né? Assim, porque você acaba sendo conhecido e formando muita gente, para onde você vai, né? Alberto aí, agradecendo a formação. Pô, mas ele é um cara também que teve coragem de fazer uma disciplina dessa numa época que pouca gente ainda não acreditava, né? Uhum. Tinha fama acadêmica. Mas eu, por exemplo, que fiz disciplinas em estatística desde cedo, que eu percebi a importância da estatística para entender essas ferramentas, na USP, que era um pessoal altamente mente estreita para esses métodos mais abertos, né? Hoje eles pagam o preço do atraso. Eles tentam hoje dizer que ciência de dados,
que inteligência computacional, que redes neurais são todos modelos estatísticos. Eles têm uma razão, mas eles hoje estão usando, depois que todo mundo aceita, fica bonitinho. Então eu levei cacetada, eu levei assim, tipo, o que é que você está fazendo? Você tirou uma nota tão boa aqui nessa turma de estatística. Quem é o seu orientador, por exemplo? Eu conto essas histórias nas disciplinas, né? Meu orientador é fulano de tal, Luiz. Ele é novo aqui na estatística? Não, ele não é da estatística, é da engenharia. O cara torceu o nariz, né? Ixi. Sim, você está estudando o que lá? Eu estou estudando redes neurais. Esse negócio de redes neurais, rapaz, isso aí não vai prestar não, isso é besteira, isso aí é para pessoal computeiro, isso aí é só o pessoal para programar, isso aí não serve de nada. Os caras rasgaram a boca. Assim, é bom quando isso acontece, né? Fica aquele sorrisinho maligno, assim, hoje em dia esses filhos da mãe estão todos trabalhando aí. Não, tô brincando, é sei mais para. Mas aí aconteceu isso muito, gente, com fuzzy, o propósito de fuzzy, que o Alberto trabalhou com fuzzy, né? O cara foi massacrado na mídia, e era um pesquisador famoso, assim, já, um cara super famoso, o Lotfizadeh. Ele propôs a lógica fuzzy. Como é que é a lógica que trabalha com números entre 0 e 1, diferente da binária? O que é ser, ter pertencer parcialmente a um conjunto, né? Em vez de se pertencer completamente ou não pertencer, on-off, né? Não sei se vocês já fizeram disciplinas de sinais. Já fizeram disciplina de sinais, sistemas, alguma coisa assim? Ou de sistemas discretos? Pois é. Esse cara que inventou a lógica fuzzy, ele literalmente ele inventou, porque saiu da cabeça dele, foi só ele. É raro, assim, às vezes você tem um campo que vem só da sua cabeça, né? Mas ele, um cara fantástico, ele já era famoso. Vocês vão estudar, vocês fazem telecom, né? Todo mundo aí, né? Telecom, Uhum. né? Então, ninguém pode estudar telecom se não passar por essa ferramenta que vocês vão um dia estudar. Chama transformada Z. Tem a transformada de Laplace, tem a transformada de Fourier, tem a transformada Z. Transformada de Laplace, vocês devem ver, o primeiro contato talvez seja ali em circuito. Transformada de Laplace, transformada de Fourier, elas trabalham com o tempo contínuo. Né? É uma transformada na frequência. Tempo-frequência, né? Ela leva do tempo para a frequência, sinais do tempo para a frequência. E a transformada Z é de tempo discreto. E esse Z, pouca gente sabe, mesmo gente famosa aí, gente conhecida da área aí de telecom, sabe, desconfia que ou sabe, né, tem conhecimento que essa transformada Z vem de Zader, transformada Zader, né, que é o Zader é o cara que inventou a lógica fuzzy. Então o cara já era conhecido por uma contribuição fantástica para a engenharia de telecomunicações. Ainda inventou outro, que é de fuzzy, né, assim, que também ele por si só merecia também um Nobel se existisse aí, mas teria que ser mais na área de matemática, né? E hoje tem essa projeção mundial aí na área, né? Muito porque as grandes players, né? As grandes corporações de software hoje, né? Google, Meta e tantas outras aí, né? Microsoft, elas criaram parcerias com a academia e montaram laboratórios em parceria com vários desses, o Hinton, por exemplo, o Ian LeCun, o Benjo, eles têm laboratórios que trabalham em parceria com essas grandes empresas. Aí ajuda, né? Assim, o que antes era fruto de elucubrações da cabeça de acadêmicos, né? Virou coisa que vocês têm que aprender. Tem que estudar e tem que sair do curso com uma formação boa nessa área, né? Não pode ser só nessa área, né? Porque o curso não existe. Bom, a UFC inventou um agora, mas eu confesso que tenho lá meus questionamentos, mas sobre um curso só de inteligência artificial, tá? Porque, na verdade, é isso que a mensagem que eu faço isso nas minhas disciplinas, né? O pessoal de computação e para telecom também, sempre tem gente lá, que o que precisa, o mercado precisa é de gente com essa formação nossa, certo? É formação de sinais, processamento de imagens, sinais, né? Noções, obviamente, de vídeo, né? Vocês têm com TV digital e tudo mais, processos estocásticos, eletrônica, inteligência computacional, né? Essa parte de interface com sinais. Eu trabalho muito com biosinais, eletrocardiograma, eletrocefalograma, principalmente eletrocefalograma, mas eletromiografia, para comandar dispositivos, entendeu? Para a distância. Então, essa formação, não existe uma melhor do que essa de engenharia de computação e de engenharia de telecomunicações. Tá?
Claro que tem as suas especificidades, né? Claro que o cara que vai trabalhar com 5G, coisa bem telecom. Ninguém tira isso da telecom, é só telecom. Uhum. Tem coisas que é específico da telecom. Que vocês também não podem também fechar a minha mente, assim, enquanto formação, vocês têm que sentir o saborzinho de tudo. Tem que sentir o saborzinho de tudo. De IoT, de redes de computadores, de TV digital, de que eu mencionei agora há pouco, né? De processamento de sinais, processamento de imagem, microcontroladores, essas coisas. Tem que ter um saborzinho de tudo. Aí depois vocês vão escolher aí o que é que vocês gostam mais e brigar por ir atrás de vaga, né? Assim, em empresas que trabalham com essas coisas e tal. Mas eu acho que a noção de hardware e software eu tenho aberto, conseguido muita vaga aí para aluno, porque tem empresa que hoje prefere esse pessoal desse perfil. E se você pegar um cara só de ciência de computação, né, ele não tem essa formação de engenharia. Certo? Ele vai ser um excelente programador, vai ser um cara bom que é importante na equipe, porque as equipes são multidisciplinares, né? Você está num projeto, você tem gente toda. O cara da engenharia elétrica tem lá um sistema de potência, que é a coisa bem deles, máquinas elétricas, mas outras áreas que têm convergência de saberes, né, e de competências, mais completa como a nossa aqui do DETI, eu conheço poucas, sabe? Talvez mecatrônica um pouco, mas olha que não é tanto assim. Eu gosto de mecatrônica, mas não é tanto. Porque falta a eles a parte de sinais, a parte de imagem, a parte de modelos, né? Eu digo, sinais que eu digo, sinais de sistemas, PDS, que é obrigado, né? Processamento digital de sinais é obrigado para telecom. É obrigatório. Para computação não é, mas eu recomendo. É igual o processo estocástico. É obrigatório para telecom, mas não é para computação, mas eu recomendo o pessoal da computação fazer. Inclusive, oferta essa disciplina de tempos em tempos, né? Eu dou uma visão um pouco mais prática, mais ligada para machine learning também. E tem muita gente boa na Telecom que entende disso, né? O professor Charles, que é um parceiro de laboratório, e outros lá também, tantos, né? Então, assim, eu alonguei um pouco, mas essa é uma área assim, que às vezes o pessoal não tem essa visão, né? Principalmente quando é muito novo, a visão do todo, né? Assim, e da qualidade da formação desse curso de engenharia de telecom nosso. Ele é diferenciado, ele não é igual aos outros, não. Se vocês compararem currículo a currículo, e as expertises dos professores que fazem parte desse staff, né, de professores, né, que compõem a Telecom, diferentes áreas, né, o know-how desse pessoal e da engenharia de computação também, é diferenciado, assim, não é... O próprio engenharia de computação nosso já é diferenciado, né? Ele é engenharia de computação para engenharia. Porque tem muito curso de engenharia de computação que é fundado aí, que é um curso de ciência da computação travestido de engenharia, né? Assim, tem as diferenças, né? Mas o cara bota engenharia porque fica bonito, né? Assim, mas ele, na verdade, se você vê as disciplinas são obrigatórias, é só disciplina de software, só disciplina. Engenharia tem. Não, não negando que a ciência da computação também é uma coisa que eu gosto muito, né? Assim, o pessoal esquece que ela tem uma base teórica muito forte, ela nasceu da teoria, né? A ciência da computação, ela nasceu da teoria. Métodos numéricos, olha como esse negócio está ganhando tanta força. Esses métodos numéricos são importantíssimos, né? Disciplinas como computação numérica, cálculo numérico, né? Junto com a GPU nasceu disso. Você pensar, essas GPUs que hoje são usadas elas nasceram com a intenção de dar mais vazão aos cálculos, aos pesados cálculos que são exigidos em jogos, né? E depois migrou para redes neurais. Essa, você vê a NVIDIA, né? Uma empresa que teve uma visão, já era uma empresa legal, mas era uma empresa restrita ao universo dos jogos, dos gamers. Os gamers conheciam as placas da NVIDIA. Hoje em dia todo mundo conhece, né? Todo mundo que faz minimamente alguma coisa com simulação que envolva redes neurais, né, modelos de aprendizado profundo, vai usar uma placa da NVIDIA. A NVIDIA hoje é uma empresa de IA. Ela se coloca como uma empresa de IA. Né? Interessante isso, né? Você vê como o mundo dá voltas, né? Mas ela conseguiu fazer isso porque ela abriu o código, né? Ela disponibilizou o código.
programar a GPU. Então, teve, olha, isso é segredo né? Só quem tem esses códigos são os nossos programadores, mas vamos abrir para o mundo aí. Hoje é uma das grandes empresas, né, do mundo de IA, né? Pois é, pessoal. Mais alguma pergunta? Já me alonguei demais. Se deixar, eu vou falando, hein? Tem um problema de convergência, de parar, Tranquilo, não? professor. O Albert, senhor treinamento de pode, redes neurais. o senhor pode ficar à vontade aí. Falando em redes neurais, né? Eu queria saber, professor, quais são os principais desafios que o senhor encontra no desenvolvimento de projetos e pesquisas voltados para essa área de inteligência computacional. Desafios que eu enfrento ou que os alunos vão enfrentar? De um modo geral, assim, o que é que o senhor percebe que pega mais assim? Cara, olha, eu tenho uma postura, por ser mais velho e ter já passado por várias gerações aí de formação de pessoas, mas tem uma coisa que nunca mudou, certo? Hum. Que é um desafio, porque uma coisa é você ser ingênuo e iludido pela mídia, certo? A outra coisa é você resolver fazer um curso de engenharia. Tá? Porque você só vai saber mesmo, né, desenvolver esses modelos de inteligência computacional se você tiver uma base muito boa de matemática, certo? Principalmente álgebra linear e estatística, certo? Programação vem a reboque, porque a gente tem que aprender a programar, certo? Python é do momento, mas já foi Java, já foi. E continua ainda, na verdade, se tem uma coisa que não se acaba e não se apaga é a linguagem de programação. Porque tem gente que ainda programa em Fortran, ainda programa em C para sistemas embarcados, ainda é a linguagem mais eficiente, né? E algumas variantes aí, mas você tem que aprender a programar, mas tem que vir em conjunto, cara. Então, muita gente virou ou faz, né, implementa código que já está facilmente disponível nessas bibliotecas que existem por aí, né? TensorFlow, Keras e outras aí, né? Que são importantíssimas. Eu mesmo voltei a estudar programação por conta dessas bibliotecas aí. Mas você tem que ver as diferentes aplicações, né? Se você quer fazer uma coisa que rodar uma simulaçãozinha e ver alguma besteirinha, aprender uma bobagem, que você não vai nem usar na sua vida profissional, não pode se dar o luxo, mas de repente você entra num projeto da empresa que trabalha com os temas embarcados, certo? Vou dar um exemplo agora. Eu tenho vários alunos que trabalham numa empresa chamada Eletra, né, que é uma empresa de medidores de energia. Essa empresa contrata engenheiros e engenheiras, né? Porque eles precisam ter essa noção de processamento de sinais, né? Eles precisam fazer aquisição de dados, precisam saber o que é potência, o que é tensão corrente, unidade de tensão e corrente. Você tem que ter o sentimento de engenharia, de ordem de grandeza das coisas, né? Não é só programar e um negócio que você está abstrato, muito abstrato aí. A engenharia tem essa conexão com o mundo físico, né? Com medição, né? Mas, para você construir algo, sintetizar algo, não é só analisar, você sintetizar, construir um circuito, um modelo de circuito, diagramar, passa tudo e aprender a usar esses modelos de aprendizado, você tem que ter base matemática. Então, o maior desafio dos alunos é achar que robótica é Lego, que inteligência artificial é programar em Python. Isso é uma ilusão grande. Aí, quando você pega uma disciplina minha, né, de reconhecimento de padrões, por exemplo. Reconhecimento de padrões é uma disciplina de álgebra linear mais estatística aplicada. Todas essas ferramentas que vocês estudaram em estatística, em álgebra linear, que você não sabe para que serve, porque o professor do lado está preocupado com isso, ele está preocupado com o conteúdo, tem que dar a matéria, no sentido amplo, por exemplo. Você já deve ter feito álgebra linear, pelo menos eu acho, né? Uhum. Aí estudaram lá problema do alto valor, alto vetor. Vocês vão se lembrar do nome. Se eu perguntar para vocês o que é um alto valor, o que é um alto vetor, me dê um exemplo prático, vocês não vão lembrar, né? Mas em inteligência artificial é importante, em reconhecimento de padrões é importante. Você vai ver que vai ter uma conexão entre álgebra linear, o alto valor vai ser igual à variância, que é uma medida de estatística.
Então, matemática com estatística para resolver um problema, um classificador gaussiano, né, um discriminante gaussiano. Você precisa entender e construir o classificador e entender para que tipo de dado ele vale e para qual tipo de dado ele seria ótimo, ótimo no sentido de desempenho ótimo. Senão fica uma coisa de testa e computação bruta que não tem a lógica, né? Assim, é o teste por exaustão. Não é que hoje nós temos recursos computacionais. A gente tem que fazer o projeto seguindo o racional, né? Para otimizar, para desenvolver um algoritmo eficiente, que gaste pouca energia, que se eu conseguir, se eu precisar embarcar, eu vou conseguir embarcar. Por mais que é uma mentira que me diziam muito na minha época que eu fiz engenharia elétrica, que o preço do hardware, da memória, tudo ia ser de graça. O hardware ia ser de graça, né? Ia ser muito leve. Mentira. Comprei uma placa da NVIDIA para você ver que se ela é barata, né? As boas são caríssimas. Então, sim, não é assim. Você tem que fazer software eficiente. E para chegar nesse, entender o que é eficiência, você tem que entender o que é o seu algoritmo. Para entender o seu algoritmo, você tem que entender a matemática e a estatística subjacente a ele, ou seja, por baixo dele. Então, a engenharia é mais complexa. Então, esse é o maior desafio, é formar gente com essa visão, porque existe a contaminação. A gente quer programador, ele tem que saber usar essa biblioteca aqui. Então, isso é bom, bom, bom. Em algum momento vai ser útil para você. Até Excel, rapaz, eu peço o pessoal estudar, que pode garantir emprego para você se você aprender a usar bem o Excel. Né? Mas esse é o desafio, é passar por um curso de engenharia e entender que não é fácil, é muito complexo, mas que você tem que, em algum momento, entender que isso faz parte da formação. Né? Um curso imagina, você pensar um curso de inteligência artificial, ele vai provavelmente ser muito focado, eu estava tentando encontrar a ementa, ela é muito focada em algoritmos, certo? Algoritmo. Algoritmo é receita de bolo. Você segue um passo a passo. Você não entende, se não tiver a base teórica, você não vai entender como é que você pode melhorar aquele algoritmo, como é que você pode entender os gargalos daquele algoritmo e ajudar e a contribuir no código, inclusive, né, como mudar, como fazer um algoritmo melhorado. Muita pesquisa acadêmica e né, no setor de software, né, envolve melhorias em algoritmos que são, né, clássicos, né, assim, o algoritmo original é muito pesado, aí o pessoal vai melhorando. Como é que faz para aliviar esse peso? Por que ele usa tanta memória? Qual foi a necessidade de usar essa suposição estatística aqui? Se a gente pode afrouxar e fazer uma suposição mais simples que facilita. Quando eu digo isso, eu penso muito, eu tenho exemplos para dar, né? Numéricos, inclusive. É tipo, você adotar uma matriz que ela seja uma matriz cheia ou uma matriz diagonal. Matriz diagonal só tem elementos da diagonal principal, o resto tudo é zero, né? Isso leva a um classificador que o pessoal usa muito por aí, que é chamado de naive Bayes, né? Bayes ingênuo, Bayes tolo, né? Naive Bayes, NB, muito popular nessas linguagens de programação aí. E ele faz uma simplificação dessa. Ele, em vez de usar uma matriz cheia para representar lá uma matriz de variâncias e correlações, né? Ela deixa só, de covariâncias, deixa só as variâncias, porque você despreza as relações entre as variáveis. E às vezes isso funciona muito bem, né? Então, ele simplifica, você não tem problema de inversão de matriz. A matriz diagonal, se os elementos forem não nulos, sempre vai ter inverso. Então, tem todas as implicações aí numéricas e teóricas que são importantes para a formação nessa área. Esse é o maior desafio. O resto é formar um bom profissional de engenharia, né, que é o que a gente faz muito bem, na verdade. Eu tenho bastante orgulho desse time aí, né, que eu já estou ficando, sou da segunda geração, né, primeiro foi João César Galera, o pessoal que trabalha, inclusive, com a parte de empreendedorismo, que é importante demais, né, gestão. O Alberto aí, né, que a área dele é essa, né? Até isso é importante, né? Porque às vezes a engenharia foi muito treinada e doutrinada para trabalhar para grandes empresas, mas vocês hoje têm a chance de ser a própria empresa, né? De ter uma startup com a ideia que você tem, de trabalhar em startups que são grupos menores, de tecnológicos, né? Que isso
ter a sua empresa, né? Própria empresa, né? Isso é muito bacana. No meu tempo, não, a gente fazia engenharia para trabalhar para a empresa. A gente queria. Que ainda é importante ainda, sabe? Uma grande empresa é importante, elas estão por aí ainda. Mas só existia essa oportunidade, né? Assim, eu não me lembro de ter tido uma disciplina de empreendedorismo, que o cara falasse, só você vai ser dono da sua própria empresa, né? Isso aí eu não tinha na minha época, né? A gente trabalhava, o sonho do cara era ser contratado pela Coelce, quando formava engenharia elétrica, né? Que é a ENA. Que era só o que tinha, na verdade, só tinha ela. Ou então fazer um concurso para alguma dessas aí, Petrobras, alguma estatal dessas aí, que ainda existe, ainda é bom também, mas hoje tem um leque muito maior. Né? Engenharia, antes, você, do nômade, né? Chamava de engenheiro de computação e cientista de computação era nômade, né? Se a gente ia para qualquer lugar que oferecesse um bom emprego, até longe de casa, uma grande empresa no exterior, quem tem quem fala, né, alguma língua aí, e isso para trabalhar em casa, né, para uma empresa dessa, né, home, né, tem muitos ex-alunos aí que estão ganhando dinheiro aí em dólar, né, trabalhando, desenvolvendo. Tem uma grande amiga que trabalha na parte de IA do UOL, né, ela trabalha naquele sisteminha de atendimento, o assistente, eles usam o ChatGPT lá, né, e ela faz a sintonia do ChatGPT dentro da empresa, né, eles pagam o ChatGPT, porque o ChatGPT tem um ChatGPT empresarial, né, que ele é pago e é uma grana preta lá para usar, né. Não é essa que a gente usa no dia a dia, não. E tem uma série de recursos lá que você pode customizar para as suas empresas. Então, essa é uma formação que a pessoa tem que ter também. E ela tem uma trajetória muito interessante. Ela é formada em Direito e fez doutorado na Linguística, mestrado e doutorado na Linguística, depois fez computação e arranjou emprego na área de computação no UOL. Esse povo aí meio doido, assim, né? Eu tive uma trajetória mais linearzinha. Bom dia. Eu queria perguntar para o senhor o que o senhor acha sobre a evolução dessas redes neurais, né? Porque o senhor está no início e com certeza mudou muita coisa. Eu queria saber o que o senhor acha sobre isso. Boa pergunta, Joyce. Na verdade, não mudou muita coisa, não, certo? O que aconteceu foi tecnologia de hardware suficiente para aguentar redes de grande escala, certo? Rodar redes de grande escala num tempo aceitável para o mundo de hoje, né? Quando eu digo não mudou muita coisa, não, o pessoal às vezes se surpreende, né? Mas como vocês, às vezes o próprio professor que vai dar aula hoje, ele às vezes não tem a formação do background, né? Leu num livro ou outro e dá, por exemplo, a gente fala muito em redes neurais profundas, redes neurais convolucionais, essas tecnologias já existiam, certo? Você pensar a rede neural convolucional, nesse estilo mais ou menos como a gente entende hoje, é de 1998, por exemplo, né? Quase 20 anos atrás. Não, mais, né? Desculpa. Mais de 30 anos atrás. Quase 30 anos atrás. O que aconteceu hoje é que, de uns 10 anos para cá, vou botar 2012, né? Tem uma rede chamada AlexNet, né? Que já começa a ter essa configuração mais moderna, assim, dessas redes neurais, né? Aí veio num passo muito coincidente, quase síncrono, com uma disponibilidade muito grande de hardware bom. Né? O hardware evoluiu pelo lado dos games, né, dos jogos, de maneira quase que independente dessa área, mas depois pela NVIDIA juntou. Aí a coisa explodiu, né? Então você tem redes que chegam, as redes neurais têm 150 camadas, você vai ver, estudar isso aí, são camadas de processamento, né? Então, isso se deve muito graças ao hardware e as empresas, como eu disse, né, encamparam essa tecnologia. Vou dar um exemplo para você ver bem claro. A Microsoft, ela investiu e foi uma pioneira durante muitos anos, dominava sozinho o mercado de sistemas para processamento de voz. Voice e-mail, lê texto, chama text to speech, né? Texto para fala ou para discurso, na TTS. Né? Ainda hoje tem, você marca aqui qualquer coisinha já fala, né? Ela dominou muito você marca um texto, ele lê o texto, né? A Microsoft dominou isso durante muito tempo e usava uma tecnologia de estatística, um método estatístico, chamado modelos ocultos de Markov.
Hidden Markov Models, né? É um modelo muito bonito, muita gente usa até hoje, mas o problema é que ele não escala bem, ele não, o scale-up dele, assim, para a dimensão, a escala que nós temos hoje, ele não funciona bem, né? Então, ela trocou a tecnologia em um certo ano, eu não me recordo qual, toda a tecnologia que envolvia sistemas de processamento de voz, até o assistente virtual deles, né, que chama Cortana, né? Tem a Siri, né, no pessoal dos produtos da Apple, tem a Cortana da Microsoft. Hoje é baseado em redes neurais profundas. Não tem nenhum outro assistente que não seja hoje baseado em rede neural profunda. O corretor ortográfico, esse corretor ortográfico de teclado, né, do, 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 aí do SAP, né, do Android, né, e outros, é uma rede neural ali profunda, né, que usa uma tecnologia de treinamento, inclusive, chamada aprendizado federado, né, que é um sistema distribuído, na verdade, né. Você tem um aprendizado local, tem uma rede neural no seu dispositivo, mas ele se conecta pela rede com um modelo global que pega as informações, agrega, né, e atualiza o modelo global. Esse modelo ele tem mais de 3.000 classes, né, de saída, porque cada palavra é uma classe, né? Então, o que o algoritmo faz? Ele tenta adivinhar qual é a palavra que você vai digitar, né? Colocando ali, você vê que ele dá sugestões, né? Depois, à medida que você vai digitando, ele vai deixando as sugestões mais parecidas uma com a outra. E isso, poxa, tem pesquisa da área né, de linguística, que no Brasil, em qualquer língua, né? Tem um vocabulário básico de uma pessoa por dia, assim, ele chega a centenas só, né, de palavras. Mas se você juntar no mês, chega a alguns milhares, né? E ele vai se especializando, né? Às vezes se especializa até demais, que fica chato usar esses corretores ortográficos, né? Então, ou seja, está ali dentro do seu celular, que é hoje quase uma extensão do nosso corpo, né? Tem gente que acha que prefere perder um dedo que perder o celular, né? Assim, tem uma tecnologia dessas, né, rapaz, que era impensável, né? Isso aqui mudou, Jorge, né? Você ter tecnologia de inteligência artificial, o aprendizado de máquinas, que é o nome mais correto, né? Você tem inteligência artificial, não, tem muito para o leigo, né, para vender produto, né? Não existia, assim, essa facilidade, né, de ter isso no carro, né, computador de bordo, no tablet, nesses sisteminhas de recomendação, né? A gente é meio que manipulado por essas IAs, né, que estão aí nesse software, para comprar coisa, para assistir certas, né, postagens aí que ele vai aprendendo o que você gosta, e às vezes limita muito, né, a visão da gente, né? Mas assim, é legal, eu não acho ruim não isso aí. A gente tem que evoluir também o senso crítico e aprender a filtrar essas coisas também, que nem tudo que aparece lá é bom. Mas isso mudou, assim, essa facilidade, essa disponibilidade ubíqua da inteligência artificial, dessas tecnologias, é muito interessante, isso mudou bastante. Então, mudou o poder computacional, basicamente, e a disponibilidade dessas ferramentas para nós. Isso aí é uma maravilha, né? Eu se reordenar, né? Assim, para o mundo do trabalho, o mundo dos usuários, né? Digo o mundo do trabalho, porque, rapaz, eu tenho pena aí desses tradutores, né? Esse pessoal que fazia tradução, né? Ganhava dinheiro com tradução, né? Porque hoje você tem ChatGPT, Gemini, eu uso os dois, assim, né? Eu uso mais, né? Assim, fico comparando o texto. Gente que escreve artigo, né? O Alberto sabe disso. Por mais que você tenha alguma experiência na linguagem, né, em inglês hoje, né? Sempre tem errinho ali, tem coisa que esses caras corrigem. Antes a gente pagava, eu cheguei a pagar tradutor para artigo. Ele corrigia lá e ganhava lá 400, R$ 500, que era por folha e tal. Até aprendi, né? Eu tinha um feedback legal, assim, porque eu aprendi algumas coisas com esses caras. Mas hoje em dia, né?
ChatGPT tem ajudado muito nesse sentido, né? Você escrever um texto mais formal, melhorzinho. Não vai eliminar o empregador, não vai o empregado, perdão, o tradutor, né? Mas esses caras vão ficar muito especializados, né? Assim, traduzir obras de, né, assim, aquele cara que ganhava um dinheirinho traduzindo artigo vai sumir, praticamente. Não existe mais, né? Corrigir TCC, né? Tinha gente que ganhava dinheiro. Eu mesmo ganhei dinheiro na época corrigindo TCC, português de TCC, de muita gente, né? Que eu estava começando, ainda na graduação, né? Isso aí, sei lá, os caras tiver preguiça, né? Ele bota no chat GPT, no Gemi, né? E outros aí, corrige bem, né? Por isso que eu sou, na verdade, o pessoal acha gente boa aí, mas na hora de corrigir a prova, se tiver erro de português, eu não corrijo, eu baixo a nota. Porque com tecnologia que tem hoje, rapaz, porque o cara não tem a disfarçatez de corrigir, passar no chat GPT para corrigir o português, o cara corrige menos um décimo, por esse errinho aqui. É isso aí, estou aqui tentando ser um pouquinho mais informal, né? Mas basicamente mudou o fato de nós termos a disponibilidade em todo canto, né? Assim, a presença dessas IAs hoje no nosso dia a dia. Antigamente era o fuzzy que estava no ar-condicionado, na geladeira, que ainda está, nos controladores, a parte mais de controle. Todos esses ar-condicionados hoje são controles fuzzy, geladeira também. Era um controle daquele sistema de injeção eletrônico com redes neurais. Hoje não, hoje está mais. Porque essa interface com o usuário exige o uso da linguagem, né? Então, por isso que esses modelos se popularizaram, né? Porque antes a IA estava muito restrita à indústria, muita coisa da indústria, na área industrial. Não chegava no usuário de ponta mais simples que tem um celular ali. O celular todo mundo tem, ou até mais de um. Todo mundo tem que digitar. Usa o WhatsApp, usa Instagram, usa Twitter, o X aí, quer digitar alguma coisa, quer falar, né? Esse negócio do áudio, né? O Brasil é um dos que mais usa, vocês sabem, né? O áudio no WhatsApp, né? É disparado o país que mais usa áudio no WhatsApp, né? Mas na verdade, é por falta de o nível de letramento das pessoas, né? Assim, a gente não tem esse. Não é nem pela pressa, não, porque pressa todo mundo tem, em qualquer lugar do mundo. É a falta de letramento mesmo. Um cara não consegue escrever direito, e mesmo pessoas que têm alguma educação informal, preferem usar um áudio, né? Assim, é um uso eventual, mesmo porque você não consegue escrever. Isso é uma coisa bonita da tecnologia, né? Assim, dá acesso até aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade no uso da da linguagem formal, né? Acaba facilitando para outras pessoas, né? Bom, isso aí. Mais alguma pergunta? Se deixar, eu O vou aqui até senhor, de tarde, viu? o senhor pode citar alguns avanços que impactaram na pesquisa do senhor, alguns avanços nas redes neurais que tiveram assim, meu Deus, isso aqui é muito importante para minha pesquisa. Pergunta. Você vai na ferida, né? Não. Por quê? Porque, na verdade, eu pesquiso na área, né? Então eu acompanho esses desenvolvimentos e tudo que vem de novo, às vezes a gente tem que ter um senso muito crítico, certo? Então, o que é o senso crítico? Eu vejo gente usando, e eu mesmo já usei, mas aí eu ensinei para o aluno a ter o sentimento crítico de que, essa coisa é nova, isso aqui é maravilhoso. Aí você vai aplicar, ela tem um desempenho igual ou até pior que modelos mais simples e anteriores. Por quê? O problema não é da técnica, o problema é que você está usando num problema que não precisava daquela técnica. É o uso adequado da ferramenta. Eu gosto muito desse tipo de ferramenta de IA, por quê? Porque uma ferramenta tem que ser usada adequadamente. Se eu trocar um pneu do carro, você não vai trocar com a chave de fenda, né? Pode até conseguir trocar de algum jeito, assim, se você inventar uma técnica nova com aquela chave de fenda. Você precisa de outro tipo de ferramenta para trocar. Então, e essas ferramentas computacionais, principalmente nessa área de IA, você tem muita disponibilidade. Aí, às vezes, tem um efeito, o viés da confirmação, que é um viés do modismo. Você quer usar porque é legal usar, porque todo mundo está usando.
Aí quando você vai, isso não é engenharia. A engenharia parte do princípio de que você tem que ter uma solução eficiente para o problema. E a solução eficiente, às vezes, é a mais simples, certo? Porque a grande é muito custosa, certo? Você não precisa não tem um hardware adequado, ou você perde muito tempo rodando, treinando um algoritmo, quando você tem que ter uma resposta rápida. Aí, às vezes, você tem que fazer um compromisso, solução de compromisso, trade-off. Eu aceito ter um desempenho ligeiramente inferior, mas o tempo de processamento é muito rápido. Então, esse tipo de coisa. Então, eu uso essa tecnologia, Jorge, eu uso. Geralmente, quando eu destaco essa tecnologia nova, é porque ela foi a melhor mesmo naquele problema. Tem que ter um estudo comparativo e um estudo comparativo justo. Porque o que é estudo comparativo justo? É que você também se empenhou para melhorar o desempenho daqueles algoritmos que não foram tão bem. Você não rodou com parâmetros default, que são parâmetros não otimizados. Existe, a academia também tem modismo, tem os vieses do momento, né? Assim, às vezes você tenta mandar um artigo para um journal, aí o cara não quer porque não está falando lá. Seu artigo não trata dessa tecnologia que a não trata porque ela não foi a melhor. Se eu botar um artigo dizendo que ela não foi a melhor, você vai publicar, o cara também, porque ele quer essas editoras, elas são privadas, então elas querem também muito visibilidade, querem que as pessoas baixem os artigos. As editoras que a gente publica, elas ganham US$ 40 no mínimo por artigo baixado, entendeu? Então, inclusive é uma discussão do valor do conhecimento que está muito em voga no mundo atualmente, né? Você deve pagar, por exemplo, a minha pesquisa, a do Alberto também, muito do que ele faz, mesmo sendo pesquisa com empresas, essa empresa que está botando o dinheiro dela lá, ela está sendo, por exemplo, beneficiada por alguma lei, por exemplo, com benefício fiscal, desoneração de alguma coisa, entendeu? Então acaba sendo dinheiro público. Então você imagina, a pesquisa que eu faço, que a gente faz aqui no DETI, 90% ou mais dela é financiada por dinheiro público. Aí quando você publica o resultado daquela pesquisa, vai para uma revista aí, vamos lá, famosa de editoras, esse artigo fica, você passa o direito para aquela editora de divulgar o seu trabalho. Só que para divulgar o trabalho, a pessoa que for lá, ela não vai ter acesso a esse trabalho, ela vai ter que pagar por aquele trabalho. E você e o seu país, a sua instituição, não ganha nada com isso. Perdeu, na verdade. Entendeu? Você deu de graça para os caras. Fica aí, divulga o meu trabalho. Eu não quero nada em troca. Nem 1%zinho. Fica com os caras. Aí, se eu quiser aqui, Diego, é porque a gente tem aqui o periódico CAPES, né? O governo brasileiro paga para essas empresas. Então é um negócio muito louco, né? Porque você deu de graça e o governo está pagando ainda para eles divulgarem o trabalho. É um negócio muito louco, cara. Isso aí há um questionamento. Antigamente não era assim, né? Essas empresas ganham milhões, 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 bilhões, assim. Na verdade, a Elsevier chega a bilhões de dólares de lucro, né? Aí, assim, o impacto maior está mais nesse sentido, assim, sabe? Essa disponibilidade do conhecimento. Mas eu uso tecnologias de aprendizado profundo já há bastante tempo, na verdade, né? Desde quando começou esse negócio. Ainda uso hoje. Fiz um trabalho uma coisa bem interessante, que é uma área que eu gosto muito, é processamento de sinais, né? Então, a de biosinais, essas tecnologias, elas são um pouco exageradas, sabe? A tecnologia mais clássica tem desempenho melhor. Agora, na parte de imagem, vídeo, essas tecnologias de aprendizado profundo se destacam muito bem. Elas são muito poderosas, muito poderosas. Eu tenho um trabalho agora recente, na verdade, um trabalho antigo, mas o aluno só conseguiu terminar o artigo recente agora. O pessoal de ciências agrárias, que detecta problemas, né? Praga em tomate, né? Assim, na colheita do tomate. E essas imagens são imagens naturais, não são imagens com fundo branco, assim, são imagens que tem terra, tem folha, tem formiga, tem mato, né? A gente chama o fundo natural, né? Não é um fundo um background branco, como está aí quase o caso da Joyce, aí, né? Ela está com um fundo branco total aí, né? Isso aí
É uma imagem natural, uma imagem que os métodos antigos funcionam muito bem, mas se você mudar isso aí no meio da floresta, é capaz de nem reconhecer mais que é a Joyce, né, assim, os modelos clássicos. Aí nessa área, realmente, o impacto do aprendizado profundo em processamento de imagens, em vídeos, né, classificação, é muito grande. Muito grande. Então, assim, eu gosto da tecnologia, mas a tecnologia, ela, assim, ela tem essas redes neurais deep, elas, eu estou no processo, elas vêm caminhando direitinho, evoluindo naturalmente, sem muitos, quem acompanha a área não tem, assim, um choque muito grande, né? O mais quem acompanha, né? Mas aí existe uma aplicação, que foi essa aplicação dos grandes modelos de linguagem, que realmente impactou pela presença dela e a disponibilidade e o tipo de resultado que ela produz. Essa sim é uma tecnologia bem impactante, né? Está afetando mais diretamente, não tanto a pesquisa, mas o uso no nosso dia a dia, né? A pesquisa, quem trabalha nessa área aí, na verdade, não tem pesquisa nessa área, né? Assim, geralmente essa pesquisa está nas empresas, né? Nas empresas mesmo, nessas grandes empresas. OpenAI, que desenvolveu o ChatGPT, Microsoft, que é a maior financiadora do ChatGPT, mas no sistema dela chama de Copilot, né? E outros aí. Mas a gente mesmo, pesquisador acadêmico, não tem acesso a como esse algoritmo é implementado. A gente sabe quais são as tecnologias, mas o passo a passo, os pesos das redes neurais, eles não divulgam assim, não. Né? Se eu quiser pegar e reproduzir, eu posso inventar o meu chat GPT. Isso eu consigo fazer. Mas ele não vai ter o mesmo desempenho que o chat GPT. Vai ser bem levezinho, assim, ele vai fazer umas brincadeirazinhas meio bobo, mas do jeito que está implementado na OpenAI, ninguém consegue reproduzir, não, porque isso é segredo de industrial mesmo. Aí essa realmente é impressionante. Né? O diálogo, né? A quantidade de coisas que eles fazem, né? E consegue manter. Tem que filtrar, tem que ter muito cuidado, não acreditar piamente, mas é muito bacana. Eu fiquei realmente, todo mundo, né? O mundo todo ficou, principalmente as aplicações, as potencialidades de aplicação. No dia a dia, clínica médica, por exemplo, né? O pessoal está usando, o maior uso desse chat GPT e das coisas da vida aí é para tradução, né? E tradução correta, correção de texto, né? E na área médica, sendo uma espécie de consultor médico. Estou com a dor no joelho aqui, o que é que pode ser? Aí o pessoal está se consultando. Virou um consultor médico ali do dia a dia, cara. Imagina aí. Quais são o melhor remédio para dor nas costas? Aí o cara vai listar lá um bocado. E aí o cara vai na farmácia. Mas é uma das maiores aplicações mesmo. Tem um livrinho muito legal, eu tenho ele aqui. Eu tenho um projeto na área médica, que é o impacto desses. É um dos usuários. Na verdade, ele foi criado para isso, né? O ChatGPT, com esse foco também na área médica. Então, tem alguns hospitais nos Estados Unidos usando, e tem um médico que trabalhou no desenvolvimento do ChatGPT para medicina. Ele escreveu um livro, né? Mostrando o que ele era capaz, assim. É impactante mesmo, assim, diagnóstico clínico, é muito interessante mesmo. É o maior, na verdade, das últimas, já que você quis alguma coisa, perguntou sobre algo que tivesse impressionado, revolucionado, essa é a maior mesmo. Essa é a maior mesmo. Esses grandes modelos de linguagem, né? Essa é a maior. Mas redes neurais, na sua essência, redes neurais. Redes neurais está por detrás. Bom dia, professor. Bom dia, Samuel. O senhor participa, assim, de diversos comitês voltados para redes neurais e automação. Como é que a participação nesses grupos contribuiu para a formação do senhor? Assim, a importância desses comitês para a formação do que hoje é o professor Guilherme. Na verdade, se eu entendi bem o que você está falando, o comitê que você chama. Na verdade, eu fiz parte, né, de sociedades, né, sociedades de científicas, né, acho que é isso que você se refere aí. E faço parte ainda. Né.
Cara, porque não, ligado a essas sociedades, você tem eventos científicos, né? Então, esses eventos científicos são muito bons. Então, eu fui presidente por 2 mandatos da Sociedade Brasileira de Inteligência Computacional, né, que é uma das pioneiras. Ela começou como Sociedade Brasileira de Redes Neurais, né? Chama- Chamava SBRN, né? Porque redes neurais teve um primeiro impacto. Depois apareceu fuzzy e computação evolucionária, né? Algoritmo genético. Aí o nome virou inteligência computacional. Você botar SBIC aí, SBIC, Sociedade Brasileira, as iniciais, né? .org.br, você vai ter a sociedade lá, o site da sociedade. Aí tem publicações, né? Nós temos periódicos científicos, temos que eu sou editor atualmente nesse periódico, chama Learning in Nonlinear Models, modelos de aprendizado não lineares, né? Então, assim, mas isso você chega lá como um aluno, tá? São aquelas coisas que você começa a participar do congresso, acha legal, é uma turma interessante, tem umas ideias muito legais, tem empresas. Aí você vai, quem segue uma carreira acadêmica, hoje em dia esses congressos, até o pessoal da indústria participa bastante, né? Então, eles submetem artigos, aí você começa. No meu caso, eu fui acadêmico, né? Eu trabalhei por um ano numa indústria siderúrgica, mas depois eu fui fazer mestrado e doutorado. Aí já foi meio que natural, né? Porque a gente tem que publicar artigos dos resultados, vai para os congressos, conhece gente bacana, trabalhos interessantes. Aí você fica, né, dentro daquela rotina de fazer isso sempre. Aí quando eu me doutorei, aí eu vim para Fortaleza, voltei para Fortaleza, quis estabelecer uma carreira aqui e ia para os congressos. Aí já professor, você fica. Tem aquela história, né? Você é ingênuo, ninguém lhe avisou o quanto ia ser complicado, né? Aí um colega, rapaz, o Guilherme aqui terminou o doutorado agora, tá lá no Ceará, não quer organizar um congresso, não? Aí eu posso. Aí o pessoal, então o próximo vai ser em Fortaleza. Aí você conhece gente, você é chamado para banca, você lê trabalhos interessantes, artigos, é um negócio muito dinâmico, né? A sala de aula é uma das atividades que a gente desenvolve, né? Tem laboratório, tem preparação de artigos, orientação, né, de TCC até doutorado. E sempre você conhece pessoas interessantes, fazem trabalho interessante no Brasil e no exterior. Certo? Aí, nesse sentido, aí você vai ficando conhecido, tal. Aí, agora o Guilherme vai ser diretor, forma uma chapa. Aí nessa chapa você é chamado, às vezes, como diretor de uma sociedade dessa, você é chamado a participar de comitês mais gerais, viu, Samuel? Assim, tipo, você de PQ quer saber quais são as áreas da inteligência artificial que, que vão vingar nos próximos anos, né? As mais promissoras, da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência e tal. Aí essas sociedades menores são chamadas a falar sobre aquela área, né? A dar opinião. Essas sociedades, em geral, elas têm um cunho muito científico, é diferente daqueles conselhos de profissionais, né? São conselhos regionais, né? De engenharia, de medicina e tal. Esses aí têm outro objetivo, né? Que é o objetivo de regular a profissão. Mas aqui, essas outras sociedades que eu fiz parte têm o objetivo mais de ajudar na formação e o crescimento da área dentro no país, por meio de congressos, né, de periódicos científicos, divulgação científica, livros, né, ajudando a produzir livros de colegas e tal. Nesse sentido, tem essas duas. Aí foi muito importante, cara. Conheci muita gente que eu tenho um respeito e um carinho muito grande, né, do Brasil todo. De norte a sul. Essa é uma área muito bem espalhada hoje. Antes era muito concentrado no Sudeste. Mas aí o pessoal, né, foi para o Sul, para o Nordeste. Né? O Nordeste é muito forte nessa área, né, de inteligência computacional, aprendizado de máquinas. Mas aí tem gente do norte do país, que cresce um pouco mais devagar, mas tem boas escolas lá também. Então, nesse sentido, é mais divulgação da área e conhecer pessoas, aí você faz projetos juntos. Projetos estruturantes, são projetos grandes que envolvem muita gente.
envolvendo necessidade de recursos. Nós estamos agora com um projeto estruturante na área de recursos hídricos, que foi fundado aqui na UFC, um centro de excelência, né, para pesquisa na área de águas, né, e seca. Né? O professor Assis, que tem uma visão bem ampla, assim, tanto acadêmica quanto produtiva, né, no setor produtivo, para construir modelos preditivos, para... A gente está vendo aí, né, as questões climáticas aí batendo aí no nosso quintal, né? Então, se tem esse tipo de... Isso vem de contatos mesmo, e de projetos, de parcerias, e pessoal, olha, eu quero esse laboratório aqui, eu preciso do laboratório do professor Charles, do professor Guilherme, que eles vão tratar a questão dos modelos preditivos, né, para tentar antecipar as secas e períodos de seca, períodos de chuva, ou tempestades, né, que a gente chama de eventos extremos, né, são eventos que tem muito calor ou muita água, né, muita chuva ou muito frio também, né. Então é nesse sentido, cara, muito é importante sair um pouco do seu quintal e conhecer o que outras pessoas fazem, né? É importante e participar de congressos e ler artigos e assistir, né, vídeos e cursos bons na área, né? A gente oferta também curso lá na sociedade, mini cursos online também, de tempos em tempos, tá? Sempre que tem, a gente faz a divulgação, né, com pesquisadores na área. Tem entrevistas também no canal do YouTube. Tem entrevistas como vocês estão fazendo aqui com pesquisadores da área. Né? Muito legal. Sentido aí. Agora, a outra pergunta que eu queria fazer é como é que o senhor aconselha os alunos que querem se preparar para uma carreira voltada em inteligência computacional e redes neurais? Assim, quais são as habilidades e os conhecimentos que o senhor considera essenciais para essas duas áreas? Eu acho que eu já tinha, mas vale a pena repetir, né? Cara, para você ter uma boa, não existe formação melhor que engenharia de telecom e engenharia de computação. Certo? Porque eu acho que o que vai fazer o diferencial é a gente conhecer processamento de sinais, conhecer processamento de imagem, né? Ter um bom cálculo, uma boa base de até eletrônica, viu? Eletrônica é importante. Chama de microprocessados, microcontrolados, né? São cursos importantes. E a álgebra linear muito bem feita e estatística, né? Disciplina de estatística vocês até têm até bastante, né? Juntando aí a estatística mesmo, processos estocásticos e processamento estatístico de sinais, né? São disciplinas importantes para fazer. Tudo que envolver sinal, meu amigo, é importante. Porque, principalmente na área, porque vai ter um uso muito forte, já tem, né? Mas vai ser ainda mais assim, presente na área médica. Assim, na área médica, então, biosinais, essa parte, entender como processar um sinal, fazer um transformador de Fourier, filtragem, extração de informação de sinais e de imagem. Isso é, a nossa, é o nosso diferencial. Entendeu? Eu sempre digo isso, é o diferencial da engenharia de telecom, da engenharia de computação, comparado com outros cursos. Não tem curso desse, o curso de IA não vai ter um curso de... Mas se tiver, vai ter uma disciplina opcional. Né? Tipo, processamento de sinais para alguma coisa aí. Né? Mas não vai ser no. Os caras vão botar algo, muito foco no algoritmo. Né? E menos. Veja, porque a engenharia também envolve infraestrutura, certo? Você imaginar aí o que nós precisamos de infraestrutura de redes, né, Alberto? A infraestrutura do IoT vai precisar de telecom na veia, assim, né? Vai precisar de 5G, 6G. 5G isso é besteirinha, estão falando do 10G já. Entendeu? Assim, porque a coisa tem que ser rápida. E vai ter que ter banda, muita banda, porque você vai processar a informação. Ainda é inviável você ter uma cidade inteligente com carros totalmente autônomos. Porque pode ter de interferência, né? Hoje não tem banda suficiente, não tem canal de comunicação suficientemente rápido para lidar com todo mundo usando carro elétrico autônomo, entendeu? Ele não deveria ser chamado carro elétrico, deveria ser chamado carro eletrônico, né? Porque ele não é elétrico, é só a base da energia, né? Da bateria, mas o carro é eletrônico e inteligente, porque tem vários sinais, vários sensores, né? E tem que integrar esses sensores
de GPS a sensor local, né? Vai ter que ter sensor laser, né? Essas coisas. Essa infraestrutura é a engenharia que provê, né? E lidar com, entender o hardware que vai fazer essa interface, né? Ter noções de computação de borda hoje em dia, né? Não é só a computação chamada de nuvem, né? Que é uma coisa meio, mas a de borda também. Você vai ter algoritmos, sistemas embarcados ali fazendo conta pesada do lado da indústria, né? Ou de outras. E vai ser computador pequeno, não vai ser grandes servidores assim, como tem atualmente que os bancos usam, né? Então, essa formação, cara, se eu for falar assim, eu sou muito faixa ampla, cara. Você tem que estudar tudo isso aí mesmo, viu, velho? Você sai com a vantagem vocês saem com a vantagem, né, de ter essa bagagem de processamento de sinais, processamento de imagem, né, que outros cursos não têm. Quem poderia ter é elétrico, mas elétrico não tem. Eu conheço a elétrica, lamento ela. Se bem que ela encontrou o nicho dela, né? Hoje em dia, só de controle e está indo muito para a área de renováveis, né? A fotovoltaica, tem a eletrônica ali, tem controle ali, acaba indo para uma parte de sistemas renováveis. Mas, assim, juntando isso com uma boa noção de programação, empreendedorismo, para ir longe, assim, sabe? Tem espaço para todas as áreas aí. Aí vai aparecer o cara, eu sou formado em IA, eventualmente vai ter uma vaga que o cara quer um cara de IA, mas quando você tem uma vaga que abre ampla concorrência, e a depender do que o cara quer, geralmente o pessoal contrata engenharia, né? Ou então algum analista de computação, que passou por alguma formação nessa área, né? Eu gosto dessa aí, eu sou da inteligência artificial industrial, assim, se eu fosse me colocar, né, como essa parte que produz equipamento, né, que integra equipamento, que tem leitura de sensor, de extração de informação. Eu gosto muito dessa área aí. Eu não sou muito um cara de programação, não, assim, puramente, não. Embora eu use e precise de alunos também, assim, em projetos, muitas vezes. Mas se você ficar só naquilo, não faz sentido você fazer um curso só de engenharia para fazer isso. Em vez de ter feito o curso de ciência da computação, né? Que é um curso muito bom também, mas tem outro viés, né? Tem espaço para todo mundo, rapaz. O mundo é muito rico de necessidades aí. Mas engenharia sempre, 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 né? O pessoal às vezes nem olha muito o sobrenome da engenharia, né? Às vezes o cara. A Europa faz muito isso, né? Na Europa, não pode ser o cara é engenheiro eletricista, o cara é engenheiro de telecom, o cara é engenheiro de minas, o cara é engenheiro de. Ele quer um engenheiro, um engenheiro, né? Assim, nesse sentido. Às vezes a vaga é bem específica, né? Só para telecom, quero um engenheiro com formação em telecom. Geralmente é engenheiro de telecomunicações. Como não é muito comum o curso de engenharia de telecomunicações nos exteriores, tem engenharia elétrica, né? Continua sendo mais amplo, né? Aí é nessa formação aí. Mas até na indústria mesmo, indústria pesada, assim, indústria mesmo sei lá, uma termoelétrica, tem espaço para a nossa formação, entendeu? Porque com essa história do IoT, né, Internet das Coisas industrial, vai precisar de gente com essa formação. E já estão contratando várias indústrias no mundo e no Brasil, inclusive. Gente com formação em engenharia de computação. Já vi alguns alunos pleiteando vaga em empresas aí. Eu gosto muito da Eletra. A Eletra, eu acabei criando um canal, abrindo um canal com eles, assim, eles mandam muita vaga para mim. Eu divulgo lá nas turmas e peço para o pessoal divulgar aí no, de alunos, né? Vagas de estágio e de emprego, né? E eles estão contratando gente com mestrado, com doutorado, ou seja, uma empresa que produz equipamento, construindo, contratando doutor. Eu tive um aluno agora recente que ele foi contratado, nunca tinha tido experiência industrial na vida. Era acadêmico clássico. Mas terminou o doutorado, apareceu essa vaga lá na elétrica, ele virou o chefe da área de ciência de dados, né? O coordenador da área, o diretor responsável, está lá ganhando uma grana boa, doutor trabalhando na indústria, para uma empresa que produz equipamentos também, ou seja, por quê? Porque a empresa ela não só monta, né? Ela também produz é,
equipamentos, assim, tipo novos equipamentos, né? Eles fazem placa de circuito impresso, bota inteligência artificial no meio, entendeu? Para otimizar componentes, custo, né? Então é uma empresa bem bacana nesse sentido. Muito bacana. Eles estão gostando muito lá. Eu mando vaga para concurso para promoção, o cara não quer nem saber, não. Eles estão felizes lá no trabalho e ganhando bem, né? A gente está feliz aqui, mas ganha mal, né, Alberto? Você a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Esses caras estão ganhando, se divertindo e ganhando muito, o que é muito bom, né? Não estou questionando, não. É assim mesmo, o mercado é para pagar melhor do que a academia. Em todo lugar do mundo é assim. Isso é o normal, né? Então, meu irmão, eu estudo muito. Bom, alguém tem mais alguma pergunta para fazer ao professor Guilherme? Um levantamento? Não? Para encerrar, Mas eu acho que no mais é agradecer ao Guilherme a disponibilidade, por ter aceitado compartilhar aí a experiência dele com a gente, né? Isso vai ficar registrado no canal do PET, né? A entrevista vai ficar registrada aí por tempo indeterminado, né? Então, é legal. Ainda bem que eu não falei mal de ninguém, né? Eu só falei bem, né? então é importante a gente ter esse tipo de contribuição. Então, Guilherme, muito obrigado aí pela participação, né? Em nome do PET, Engenharia de Telecomunicações aí, a gente tem muito a agradecer, né? E deixar já as portas abertas, né? Quando você quiser aí qualquer necessidade que envolva aí o PET Engenharia de Telecomunicações, as portas aí estão abertas aí. Só falar com a gente, né, Diego? Isso. Educação 4.0 está aí para ajudar, né? Como diria o professor Alberto. Temos um projeto de educação 4.0 aí rodando aí no curso de Engenharia de Telecomunicações, o PET está tocando aí, né? Sim, Estamos sim. modernizando aí as ações do PET, né, para ter o suporte de novas tecnologias. Então é isso. Foi Isso aí, muito eu boa. agradeço. Foi muito boa a A lembrança entrevista, do nome. né? Agradecer aí ao professor Guilherme, foram reflexões valiosas, né? Que ficam aí para nós alunos, nós profissionais. E é isso, como o professor Alberto disse, temos a agradecer aí. Se precisar, só entrar em contato conosco. Tudo bem? Isso aí, o convite novamente, as perguntas bastante interessantes, né, de reflexão. Eu estou vendo que vocês são novos ainda aí, né? Então não fizeram sinais sistemas ainda, mas tem. A estrada é dura, a estrada não é um asfaltozinho assim muito bem cheio de contornos, né? E dificuldades, mas assim, geralmente, bom, eu nunca vi nenhum problema, assim, geralmente compensa muito assim, esse esforço. Assim, tá? É uma nova realidade, né? Assim, é diferente do colégio, da escola, né? Mas vocês ainda estão numa bolha, viu? A universidade, vocês são alunos ainda, ela ainda tem uma certa proteção. Quando você sai, é que a responsabilidade pega nos ombros, assim. Rapaz, agora eu sou engenheiro, eu tenho um nome a zelar, né? Assim, eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu faço, tem que fazer bem feito. Por isso que a gente se preocupa muito com a boa formação, né? E no fundo, você leva o nome da instituição, né? Então, tem uma responsabilidade muito grande com isso. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até!